Já pude assistir a nova obra Coração de Lutador, The Smashing Machine, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Coração de Lutador, ou The Smashing Machine, da tradução, conta a história de Mark Kerr, um grandioso lutador de UFC na modalidade de boxe. Ele vai lá e arrebenta todo mundo no ringue, não tem pra ninguém, supostamente, até que ele enfrenta uma série de dificuldades no seu caminho e tenta moldar a sua forma, né? Afinal, com essas dificuldades, será que Mark Kerr sucederá nessa carreira de lutador profissional ou será que ele viverá pacatamente nessa vida? O que acontecerá? Coração de Lutador é a nova obra de Benny Safdie, para aqueles que não conhecem, o diretor de outros filmes como Joias Brutas, Tempos Bons, etc. Ou seja, ele é um diretor que está numa crescente, ele lida com um cinema muito diferente, é um cinema que ele parte de uma estranheza, e ele parte de uma estranheza que justamente encanta o espectador, né? Ele mistura realismo com a estranheza da própria vida, do cotidiano, né? Com as pequenas peculiaridades que cada ser humano tem consigo. E aqui, em O Coração de Lutador, né? Coração de Lutador, esse novo filme, dirigido pelo próprio, não é diferente. Aqui temos essas peculiaridades, né, do Mark Kerr. Temos essas coisas que são intrínsecas do personagem aqui. Ele tem justamente trejeitos bondosos. Ele, no geral, é um cara muito bacana pelo que vemos em tela, pelo que acompanhamos, mas ele aparenta usar uma máscara constantemente, né? Porque ele é mais rude ao chegar em casa, ao tratar, né, ao se referir à sua esposa. Ele então tem uma série de coisas mal resolvidas consigo próprio, mas mesmo assim ele atua nesse grau de bondade. É um personagem que atua numa incongruência, né? É um personagem que ele ataca a si próprio constantemente, né? Tudo que ele defende durante o filme ele ataca, e esse ataque depois vira uma defesa. Enfim, é um personagem que vai brigando quase consigo mesmo. Ele não se aceita, mas ele aceita a bondade dos outros. Ele quer ser bom, mas não sabe como fazer isso. The Rock, então, atua nesse grau não de gostar do personagem. No final, você não torce necessariamente por Mark Kerr. Você não é complacente com as suas atitudes ao longo do filme, mas ao mesmo tempo você vê bondade nele. Ou seja, é um personagem que é construído totalmente calcado nesse realismo, né? Ele tem certas coisas boas, assim como todas as pessoas, mas certas coisas rudes, certas coisas quase ignorantes, né? A maneira como ele se refere à sua esposa é muito brutal, e The Rock tenta incorporar isso na sua atuação. Ele fecha a cara em diversas cenas, ele é mais polido, assim, quando ele se refere à sua esposa e quando ele tá com pessoas que gostam do seu trabalho ou amigos, né, de família, coisa do tipo. Ele é mais cordial, ele é mais proveitoso, ele tem um bom papo, por assim dizer, com essas pessoas que não necessariamente são o seu núcleo familiar. Então ele trata constantemente sua esposa, ele atua nesse grau de realismo constante, né? Um personagem rude, que justamente aparenta ser aquela pessoa que está no ringue, aquela pessoa que vai lá e briga com todo mundo. Ele é assim com a sua esposa, mas com os outros ele atua numa bondade quase exterior. Ele é um personagem que atua nesse contraste constante, e The Rock faz isso através das suas feições quase imóveis ao falar, né, justamente com a sua amada, mas que se energizam, por assim dizer, né, que ele fica muito alegre sobre a situação que ele está vivendo, tudo, ao falar com outras pessoas. Ou seja, ele atua nesse carisma com os outros, mas com a sua própria família, com a quem ele é, né? Com sua esposa e todas as pessoas que estão participando desse núcleo familiar. Ele é rude, ele é mais insensível, por assim dizer. Já a personagem de Emily Blunt, a esposa justamente de Mark Kerr, chamada de Dawn, ela é totalmente ligada a esse personagem justamente por essas mesmas feições. Ela é rude com seu marido, ela é
peculiar com ele, ela tem uma série de impulsos quase. Ela é uma personagem extremamente impulsiva, assim como o Mark Kerr é com ela. Então fica nessa relação de constante tensão, uma tensão que é muito mais evidente na briga do casal do que nas lutas do Kerr em si. Você assiste as lutas, elas são filmadas de uma maneira empolgada, uma maneira quase remetendo justamente a esses eventos de UFC, mas elas não são tão energéticas, elas não são tão, vamos dizer assim, eufóricas quanto essa briga, essa tensão de casal entre Kerr e Dawn. Essa tensão de casal é muito mais crescente, você sente o impacto das palavras muito mais do que os socos aqui no filme. Porque as discussões, aí sim, elas machucam o Mark Kerr. Elas machucam muito mais do que qualquer soco que o mesmo pode levar. Então esse personagem de Dawn, a esposa do Mark Kerr, justamente atua nos mesmos contrastes que Kerr. Porque ela é boa, ela é sentimental com as pessoas ao seu redor, ela entende os outros indivíduos, aqueles que cercam Mark, mas ela, mesmo assim, é rude com ele. Ela não tem muitos sentimentos afetivos com o próprio, porque eles são personagens de constante mudança, eles estão em fases turbulentas da vida, não sabem ao certo o que querem e atuam nesses contrastes de si próprios. Quase uma maneira documentária de fazer um filme. E é bom tocar nesse ponto do documentário, porque o filme em si moldura tudo como se fosse um documentário, justamente. Benny Safdie aqui trabalha quase como se estivesse invadindo a vida do Kerr em si. Benny Safdie traz aqui nessa produção olhares de câmera, lentes que constantemente se mostram evidentes ao espectador. Temos uma série de zooms aqui que remetem e lembram o público de que o que estamos assistindo é um filme gravado, mas que parte desse realismo. Os personagens, eles não atuam de maneiras diferentes quando esses zooms são feitos. Na verdade, eles continuam incorporando cada vez mais os seus papéis. E ao remeter esse zoom, vemos justamente esse aspecto de documentário. Tudo que acompanhamos em tela parte de um realismo. Aquilo ali é totalmente real, poderia estar sendo gravado naquele exato momento. E é aí que Benny Safdie brinca com as linhas entre realidade e ficção. Aquela é uma história real, mas o quanto daquilo é ficcional ou o quanto daquilo não é. O quanto daquilo pode ser romantizado ou o quanto daquilo pode ser algo que de fato ocorreu. Ao brincar com essa estranheza da imagem, tudo aqui no filme de Safdie fica cada vez mais real. É um filme que aponta para um realismo extremo. Então temos esse personagem quebrado do The Rock, que justamente não se reconhece, que briga consigo próprio em argumentos que ele mesmo estabelece, que não consegue controlar a raiva perto de sua esposa, mas no ringue aparenta estar mais calmo do que nunca. E também temos aqui essa personagem de Dawn, a qual não gostamos, assim como o personagem de Kerr. Não gostamos, mas também não desgostamos. Entendemos seus pontos positivos e seus pontos negativos, assim como uma pessoa real. Então aqui temos esses personagens extremamente estabelecidos em um realismo para o qual não torcemos, nem também desejamos algo ruim. São personagens que atuam numa realidade extrema em um filme que busca esse retrato quase documentário. É um documentário em forma de ficção ou seria ele uma ficção em forma de documentário? Essas são as perguntas que Benny Safdie dirige justamente a quem está assistindo a produção. E é muito notável isso na execução do seu roteiro em tela. As falas aqui no longa são extremamente picotadas, diretas, indo a um ponto. Aqui não há espaço para melodrama, drama ou coisa do tipo, apesar desse ser um filme querendo ou não dramático. Temos aqui uma história que se condensa nesse realismo, em personagens que justamente não gostamos, não desgostamos, porque eles são tão reais quanto qualquer outra pessoa. E também temos essa câmera que ao final entra nesse trabalho de personagem, nesse trabalho desse roteiro extremamente minucioso e breve, que justamente traz ainda mais esse ar de documento, um documento da realidade que foi fotografado por atores,
quase algo inventivo em um cinema hoje totalmente normal. Bane Saved aqui traz justamente a questão do quão é real atores atuando em tela em relação às pessoas que de fato existem. Por todas essas coisas, por toda essa originalidade, esse retrato do documento enfrentando a realidade, eu vou colocar aqui para O Coração de Lutador, The Smashing Machine, uma nota 8.5 de 10. Eu gostei de fato bastante do filme. Ele trabalha justamente nessas cadências entre o que é real e o que não é real, aquilo que é encenado e aquilo que os atores sentem de fato. Esses personagens que não reconhecemos em tela porque são como nós, possuem defeitos e qualidades notáveis por todo mundo. Quem são eles? Assim, ao final do longa, nós tentamos descobrir ou não quem são. E para finalizar, eu realmente acho que o cinema do Bane está indo em certas direções muito boas. Ele está começando um caminho solo, antes ele dirigia com o irmão, agora ele justamente fez esse longa por conta própria, e ele de fato tomou todas as decisões que ele fez em outras produções, mas agora com ainda mais originalidade, espaço e essa pseudobiografia de alguém que realmente existiu, o Mark Kerr. Mas e aí, gostou do vídeo? Eu gostei muito do filme. E você? Vai assistir? Gostou de como eu me referi aos personagens? Gostou do tratamento do vídeo? Então se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!